Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Oiê galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cariotibano. É isso aí. Eu sou o Alan da Jamile. E eu sou a Jamile do Alan. E hoje a gente vai contar pra vocês a nossa história, né? De como é que a gente veio parar aqui. Pra quem não sabe, esse aqui é onde? Parque Barigui, Curitiba. Curitiba. Então a gente veio parar aqui em Curitiba, no caso morar em Curitiba. Nós somos cariocas, mas moramos em Curitiba. Exatamente, os dois. Eu nasci em São Gonçalo. Eu nasci em Niterói, mas a gente viveu a vida inteira em São Gonçalo. Até depois dos 30. Exatamente, lá a gente viveu, lá a gente estudou, lá a gente se casou e se formou nas nossas faculdades. E antes você para e pensa, mas peraí, não tá batendo. Eles são de São Gonçalo e Niterói e moraram em São Gonçalo, mas falam que são cariotibano, carioca. Carioca é quem nasceu na cidade do Rio. Para o blá blá blá. Que presta atenção uma coisa. Saiu do Rio de Janeiro, para onde você for, tem a ver com o estado do Rio, você é carioca. Então eu costumo brincar que a gente não é carioca da gema, como o pessoal que nasceu na cidade do Rio. Mas é carioca da Clara. Mas é carioca da Clara, porque falou do estado do Rio, a gente é conhecido mundialmente como carioca. Então, nós nos chamamos de cariocas, o povo aqui chama a gente de carioca. Claro. E é isso aí, somos cariocas, aceita. Imagina explicar por curitibano aonde é São Gonçalo. A gente fala que é do outro lado da poça. E tem mais um detalhe também. É porque o nome corretamente, politicamente, seria o quê? Fluminense. Só que a gente é flamenguista. Não dá pra falar que é Fluminense. Não dá. Então a gente é carioca. O pessoal de fora do Rio não entende que Fluminense não é só o time, entendeu? Então vamos encurtar para cariocas. Por isso o nome do canal, Cariotibano. Cariocas que vieram aqui parar em Curitiba e agora fazem essa curitibanesca vida aí que vamos contar para vocês a partir de agora. Bom, a vida toda a gente viveu em São Gonçalo, que já é uma região metropolitana do Rio de Janeiro. E trabalhamos no Rio, São Gonçalo, e a gente trabalhava no Rio e morava em São Gonçalo, trabalhava em Niterói e morava em São Gonçalo, mas ao longo da história, vocês sabem muito bem, vocês que são cariocas, que o Rio passou por uma transformação. Que foi ainda pior. E o que aconteceu? Lá para os anos 2006 começou um fluxo de obras no Rio que ficaram fazendo uma movimentação do trabalho para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas do Rio. Não 2006, acho que um pouquinho mais perto. Um pouquinho antes, né? Não, depois. Depois? Mas enfim, na época lá, que eu não lembro agora qual ano certinho, que teve as Olimpíadas e Copa, aquela movimentação toda, o que aconteceu? O Alan lembrou muito bem agora falando que nesse período aí das Olimpíadas e Copa, aconteceu a criação das UPPs. E as UPPs, elas se mobilizaram para tirar os CRIA, né? Tem coisa que não pode falar no YouTube aqui. Então vocês entenderam bem os CRIA, né? Com as ferramentas de trabalho dos CRIA, para tirar eles do centro ali, da onde está acontecendo as coisas das Olimpíadas, Copa, enfim, ali no centro do Rio de Janeiro e adjacências ali. Exato. Então, a prioridade era tirar esse povo dali. Para onde eles iam parar? Não e importava. Eles foram parar onde? Lá na região metropolitana, onde a gente habitava. Já existia a influência dos crias na região que a gente morava, mas a partir exatamente. Mas a partir desse momento que houve esse êxodo essa imigração desse povo do Rio para a região metropolitana, eles foram em grupos imensos. Lembra do filme Gremlin? Se você não sabe o que eu tô falando, procura no YouTube que você vai achar aí. Então, eles pararam lá e eles fizeram igual Gremlin. Pum, bateu uma água e multiplicou. A gente ficou esperando por um tempo, resumindo bem, para ver se eles iam embora. Mas eles não foram. Eles multiplicaram, tomaram, se instauraram. E aí era um fluxo de ir trabalhar, né? Você sabe como que é um parente perde tudo ou por algum motivo vai morar na tua casa e ele vai se aconfortando e nunca mais vai embora? Comenta aí se alguém tem um parente que foi intruso, entrou na tua casa e nunca mais foi embora, tá lá até hoje. Fala o nome do parente, por favor. Não vai arrumar problema. Mas eles fizeram isso. Eles saíram dessa região central do Rio, da região Zona Sul, e foram lá para a região de São Gonçalo, Niterói, etc. Onde tínhamos nós, réis mortais, que moravam longe, trabalhavam no centro, mas que trabalhadores, né, estudiosos. Somos de origem simples. Tínhamos a nossa casa própria e estávamos acostumados a sair cedo de casa e chegar muito tarde.
só que com total segurança. A região que a gente morava era uma região até um Erma. pouco agrícola, né? Era região erma, era assim, era uma Isso. região com menos pessoas habitando, mas não tinha, muitas pessoas também não tinha os cria também. Exato. E depois eles se instauraram ali, pra gente encurtar bem, a história não ficar muito longa, eles se instauraram ali e acabou que a gente saía de casa e voltava, e em qualquer momento que a gente pisasse na nossa rua, a gente encontrava eles, como é que você falou? Com as suas Eles com as ferramentas de trabalho nos abordavam, entende? E faziam a gente abrir a janela, a gente tinha que ligar a luz do salão, a gente tinha que colocar o alerta para que ele soubesse quem estava dentro do carro. Isso era, se eu fosse 10 vezes na rua eu todas fazia as 10 vezes, vezes, eu passava por isso. Fora que o risco, né, que assim, não é só não querer botar uma ferramenta na sua cara para ver quem você é. O risco essas pessoas, elas são usuárias, né? Você entende bem do que eu tô falando. E quando você está sob efeito de alguma droga, né, uma drogadição aí, a gente não sabe qual é a sua resposta. Exato. E aí você tá num momento desse aí, de repente tem alguém lá, como eles falam aqui, noiado. Aí é o nosso cracudo, aqui é noiado, tá? Para vocês começarem a aprender um pouquinho das linguagens diferentes. A gente vai falar bastante sobre isso. Digo que eu tô bem curitibana, já lembrei do noiado antes do cracudo. Depois de 5 anos a gente já tá bem adaptado. Então, o noiado, quando ele tá noiado, você não tem noção de qual vai ser a resposta dele, a reação dele. Então você passou perto, ele se assustou com o barulho, ele achou que era um fulano que não é, um ciclano que não é. Ele poderia muito bem atirar, e até depois descobrir que ele atirou e não era, já tá morto. E grande parte desses trabalhadores, né, que usavam suas ferramentas eram menores de idade, de 11 anos, 12 anos, 14 Ou seja, anos. Aconteceu uma coisa com alguém, vai no máximo para uma FEBEMzinha, nem FEBEM, né? Tem lá um nome lá, enfim, aquela menorzinha. De recuperação de menores fica até infratores. 18 e depois tá ali de novo, então eles não estão nem aí pra isso. Exatamente. E com isso, teve um dia que foi o dia D. Aquele dia, sabe, que Estopim. desse dia não dá mais. E um menor de idade, ele usou a ferramenta de trabalho dele e abordou a gente e colocou próximo da Jamile, e aquilo ali mexeu muito comigo. Aí a gente saiu da nossa casa própria e foi morar num outro local próximo que estava menos perigoso. De aluguel. E assim, a gente fala que isso foi um ponto chave, porque antes a gente se apegava muito a sair de uma coisa própria para algo que não era nosso, até então. Mas quando a gente foi obrigado a sair para perto, aquilo ali foi meio que assim, quem vai para perto vai para longe. Exatamente. E aí, eu em 2012, voltando lá atrás, eu trabalhei numa empresa aqui de Curitiba, com sede aqui em Curitiba, e eu precisei fazer uma viagem para ter um treinamento. A extinta GVT. Assim que eu conheci Curitiba. Então, assim que eu pisei aqui, eu fiquei apaixonado pela cidade. Eu fiquei uma semana aqui e quando eu voltei, uma das primeiras coisas que eu perguntei pra Jamile foi assim: você toparia morar em Curitiba? Um dia vamos morar em Curitiba. A casa dele foi assim: amor, um dia vamos morar em Curitiba? E aí eu tava dentro de casa, vendo televisão, e falei: vamos, um dia vamos. Quem sabe, talvez, não sei. Só que a gente namorava na nossa casa ainda. Ainda tinha todo esse apego de pensar, eu vou nada, E vou sair da minha éramos casa recém-casados. Vou pra minha casa própria, sair da minha casa, não. Só que aí voltando lá no que fez sentido anos depois, quando a gente saiu depois, em 2014, 15, a gente teve que sair, né, da nossa casa com essa situação. E aí a gente abriu mão disso, qualquer coisa seria possível. E aí a gente começou muito a pensar nisso, é uma realidade de sair do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo até hoje. A gente vai visitar ele quando parente, uma família. E é lindo. Assim, Curitiba é muito linda. Curitibanos não. E vocês vão conhecer bastante aqui nesse canal. Vocês vão ver como que aqui também é lindo. Mas assim, comparando, pra mim, o Rio ainda é muito mais lindo. As obras naturais que Deus fez, é muito lindo. Mas é muito perigoso. Muito perigoso. Fora isso, quem mora aí no Rio conhece bem as linhas, né? As coloridas aí, vermelha, amarela. Conhece a BR, a nossa famosa BR-101, do lado de lá da Poça, né? Exato. Os arrastões. Todos os dias a gente tinha temor de passar na hora do arrastão, porque alguma hora ia ter arrastão. E você sabe muito bem como é que é aí, que tem uma cabine de uma, vou botar aqui embaixo porque o nomezinho assim, né, sem direito, de uma tananã que fica ali na beira da pista, mas é sabido o que acontece, mas não se faz nada, não se resolve nada aí, e todo dia tem arrastão. Exato. A gente não queria mais esse receio, essa coisa de... E detalhe, gente, sabe quando a Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita? Isso aconteceu Pai, conosco. mãe, amigos, melhores amigos, conhecidos, todo mundo que a gente conhece foi assaltado no Rio de Janeiro.
Pra graça de Deus, pra honra e glória do Senhor, nós... Não foram assaltados. Tiveram o recolhimento involuntário dos seus bens. E nós, né, nunca A gente nunca passou por isso. Mas a gente não tá com medo disso. Não, a gente só não queria viver nesse clima perigoso, Exato. essa insegurança. A gente não queria ter filhos nesse ambiente perigoso e inseguro. Então a gente já pensou aí, ele vira e mexe, ele falava, vamos, só que eu tava terminando a faculdade. Eu falava, não, trocar de estado, vou trocar de faculdade, vou trocar de grade, e aí vou acabar tendo que ficar mais tempo estudando, então vamos esperar eu me formar. Aí me formei em junho de 2020 e a gente veio pra cá, aí eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro. Aí veio a pandemia, né? Nesse meio tempo eu me formei no auge da pandemia. E aí a única coisa boa dessa pandemia foi uma área da saúde. Antigamente não se tinha entrevistas online, uma coisa verdade. era a realidade para TI, para outros cargos, mas para a área da saúde, eu sou farmacêutica. Então para essa área não tinha nada assim online, mas aí teve uma entrevista online, eu passei a distância e aí dia 3 de novembro, eu passei no dia 1º, e aí eu falo que eu meu de aniversário, né? E dia 3 de novembro me falaram assim, você passou, você consegue estar aqui para começar tudo dia 20? Eu falei, e agora, amor? Vamos. Não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai dar um jeito e vai. E aí, gente, a gente chegou aqui 14 de novembro, ou seja, do dia 3. Uma corrida. Dias. Loucura. Em 11 dias, a gente moveu tudo. Deus moveu tudo pra gente. A gente só estava disponível para essa movimentação toda. O que eu falo muito foi Deus abriu muitas portas. Alan já trabalhava à distância nessa época, ele trabalhava de forma híbrida. E o que permitiu também a mudança, porque só o salário da Jamile também não ia arcar com todas as despesas. Então não podia ser demitido ou pedir demissão e chegar aqui procurar emprego. Eu tinha que chegar aqui empregado. Ele falou com o chefe dele, olha, eu preciso ir pra lá, mas continuo trabalhando, uma vez por mês eu venho aqui. E deu tudo certo. Ele manteve nessa empresa do Rio aí por mais um ano e pouco morando aqui, né? Depois que ele trocou com outra empresa pra cá. E eu já vim para trabalhar nessa empresa aí. No outro dia eu conto, sem citar muito nome, eu conto também essa história, também é muito interessante. Essa história. Mas outro dia eu conto, eu vim para cá, enfim. E aí chegamos aqui, 14 de novembro de 2020. Então vamos fazer 5 anos esse ano. Em novembro. Dia 14 de novembro. Só mais um detalhezinho, antes de eu passar aqui pro Alan falar também. Você vê, vocês vão para cá foram para aí, né? Por conta da violência, da insegurança. Gente, como eu falei, o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro é maravilhoso. É sim. Mas a política, né, a situação toda daí do ambiente, quando a gente veio morar aqui, a gente chegou aqui em novembro com o prefeito da cidade preso, com o governador do estado preso. Então assim, bem complicada a situação. E como é que a gente acredita que vai ter um resultado logo ali na frente se a gente não tem as pessoas que deveriam estar ali na frente regendo isso, sabe? Bem complicado. Exato. E essa decisão, ela já fazem 4 anos e pouquinho. 4 anos e meio. Agora, exatamente. E eu posso dizer que foi a melhor decisão da nossa vida. Em 4 anos e meio, nossa vida deu um salto que mais do que 10 anos vivendo lá no Rio, ou coisa do tipo, assim, por conta de coisas que ela tá começando até agora antes de fazer esse vídeo. De coisas que, assim, que você procura numa cidade para você mudar. O que você procura? Eu procuro segurança. Temos aqui. Então aqui não tem nenhum assalto. Procura no Google aí. Não é isso, gente. Mas perto do Rio, eu brinco assim que a gente tem alguém aqui, algum conhecido que a gente faz amizade hoje. Aí fala assim, aqui é muito perigoso. Eu falo, meu amado, minha amada. Sabe de nada. Se você tivesse noção de como é no Rio de Janeiro, você fala que tá no Jardim do Éden. Tá no próprio Jardim do Éden morando aqui. Exato. E as pessoas, elas também têm a necessidade de lazer. Aqui temos. Saúde. Estamos longe da praia? Estamos. Um 2 horas. Não, longe, né? pensando que a gente estava ali. A gente não morava de frente pra praia, não. A gente morava, tipo assim, a 25 minutos da praia, no Rio. E aqui a gente tá a 2 horas da praia, mais próximo aqui, que é bonito e tal. Mas eu troco essa distância maior da praia pela qualidade de vida, pela segurança. Saúde? Pela Tem saúde aqui? Saúde pública. Você que é farmacêutica? Aqui. Sim, a saúde aqui é melhor, inclusive a pública. A pública não tem nada atrasado. Nossa, muito menos, não tem comparação. Não tem. A qualidade também dessa saúde no sentido de você ser atendido, de ter medicação disponível, de cirurgias. Aqui anda muito mais rápido. Funciona. Ainda tem coisa a melhorar, como qualquer ponto, mas aqui o SUS ele é muito mais eficaz, ele funciona melhor, sem comparação. Inclusive a gente pode trazer conteúdos mostrando mais de perto como que é esse marcar, agendar uma consulta. Se você quiser, já comenta aí embaixo. Aqui. Inclusive não só isso, tá? Esse é o primeiro vídeo que a gente vai lançar, explicando o que a gente veio parar aqui, o porquê do canal. E você tá assistindo aí, bota aí, assuntos que eu quero
que eu queria saber. Queria saber. Eu tô pensando em também talvez mudar para Curitiba. Como é que é tal? Então minha área é tal, a minha área é específica essa, não é saúde igual a sua. É verdade Então, que é a qual é? Europa brasileira? É verdade que Curitiba é a Europa brasileira? E sim, se a gente for comparar, a gente tem o porquê de falar isso. A gente vai explicar em outro vídeo, né? Vamos adiantar, não vamos adiantar tudo, que tem muito conteúdo para vocês. Mas, para vocês nos conhecerem, Alan, 42 anos, a Jamile, 18, 35 anos. tomamos essa decisão porque nós não estávamos conformados em ser cidadãos de bem, pagadores de impostos, e não ter o mínimo. Estar à mercê não ter o mínimo do que um outro cria poderia fazer por nós e sem ninguém para cuidar dessa cidade assim que a gente habitava. Porque aqui não só Curitiba, mas São José dos Pinhais, mas regiões metropolitanas aqui também, elas têm essa política, essa pessoa assim cuidando, elas são cidades cuidadas. Eu acho que aí tá o ponto chave. Exato. Dinheiro toda cidade tem, gente. Chega dinheiro. Diferente, sim. Recursos, quantidade diferente, chega. Sim. Mas o negócio é o que quem tá à frente faz com isso que chega. Com certeza. Então vocês conheceram um pouquinho dos cariotibanos, porque somos cariocas, não negamos nosso lugar de nascimento. Adoramos ser reconhecidos como cariocas. Mas adotamos Curitiba como o nosso lugar de moradia. Hoje somos fixos aqui, hoje Deus nos concedeu uma casa, Deus nos fez, assim, firmar estacas nesse lugar que nós amamos e nos orgulhamos em ser moradores. Nós renascemos aqui, né? Recomeçamos do zero aqui, estamos reconstruindo e demos um salto onde que Deus permitiu, nesse lugar que Ele nos trouxe até aqui. Isso por um acaso Deus tem para você vir para cá também. Mais do que nunca, fique atento aí aos próximos vídeos para você já conhecer, já chegar sabendo várias coisas aqui desse lugar. Mas fala conosco nos comentários, você quer saber sobre como que foi a mudança, quanto que custou a mudança, como que foi alugar casa? Agora, e você lembra, tudo isso foi tudo uma. Gente, muita coisa para contar ainda para vocês. Mas pergunta aí, a gente vai fazendo esses vídeos. Ou se você não pretende vir morar aqui, mas quer conhecer daqui para visitar. Quais são os melhores lugares turísticos para conhecer? Eu vou ficar caro. Aí 3 dias, vou ficar 4 dias, vou ficar assim. Quantos dias fica aí? O que eu vejo aí? Vai perguntando e a gente vai produzindo esse conteúdo para você. Quais bairros são bons de morar? Olha quanta coisa a gente pode trazer para você de conteúdo de qualidade aqui nesse canal. Então, nós somos os cariotibanos e foi um prazer estar com você. Não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo para que esse vídeo seja oferecido para outras pessoas. Compartilhar também com seus amigos. Exato. Aí para eles assistirem também, os familiares. E também ativar o sininho para saber quando a gente postar o próximo vídeo. Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.